Boa noite, ouvintes! No programa de hoje falaremos das manifestações artísticas da cultura LGBT. Eu sou o Kaique Canali e vamos contar com a presença dos comentaristas Larissa Vitória e Matheus Oliveira. Boa noite e obrigado por aceitarem o convite. Boa noite, Kaique, Matheus e todos os ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e discutir um tema tão importante há tempos e que finalmente está ganhando mais visibilidade na mídia. Espero que gostem. Boa noite, Kaique, Larissa e todo mundo que está nos ouvindo. Eu estou muito grato por esse convite e mais feliz ainda com esse tema que iremos abordar nesta noite. Hoje abordaremos um tema que às vezes se torna um tabu na sociedade brasileira, que é a comunidade LGBTQ contemporânea. E para nos ajudar, além dos nossos comentaristas, também teremos a ilustre participação e opinião de alguns artistas que representam a cultura LGBTQ no Brasil. Mas antes disso, vamos ouvir um som de um cantor que representa muito bem essa cultura? Sim, ele mesmo, Lineker. Teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. A gente fica mordido, não fica. Dente, lábio, teu jeito de olhar. Para começar, vamos falar de um evento que ocorre em São Paulo desde 1997, a Parada do Orgulho LGBT. Isso aí, Kaique. A Parada do Orgulho LGBT é um grande movimento em prol da garantia dos direitos civis da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e foi acrescentado recentemente os queers. O evento é como uma festa política, onde a comunidade LGBTQ se reúne para dançar, se divertir, mostrar sua solidariedade, provocar consciência de grupo e cobrar respeito aos direitos frente aos ataques homofóbicos no país. Sendo uma das principais reivindicações inseridas no evento aqui em São Paulo desde 2006, o combate à homofobia. E é interessante lembrar que o pontapé inicial para a primeira parada do orgulho LGBT no mundo se deu no ano de 1969, na cidade de Nova York, quando diversas pessoas que se encontravam no bar Stonewall, frequentado pelo público LGBT, foram espancadas e levadas à prisão. A situação levou à rua mais de 2.000 manifestantes no dia 28 de junho daquele ano, e desde então esse se tornou o dia oficial do orgulho LGBT. E o Brasil se tornou a sede da maior festa do gênero desde 2007. Segundo a SP Turismo, a parada é o evento que atrai mais turistas da cidade de São Paulo e, considerando o Brasil inteiro, fica atrás apenas do Carnaval do Rio de Janeiro. No ano passado, os organizadores do evento estimaram um público de 2 milhões de pessoas e esse ano a estimativa subiu para 3 milhões. Inclusive, há um projeto de lei que pretende tornar a parada um patrimônio cultural imaterial da cidade de São Paulo. Além desse, há um outro projeto de autoria da ex-ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, que amplia para 11 as categorias dos grupos vulneráveis aos crimes de ódio, entre eles em função de orientação sexual, identidade e expressão de gênero. Quem agredir, matar ou violar a integridade de uma pessoa baseando-se nesses tipos de preconceitos pode ser condenado até 6 anos de detenção. O projeto já recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda não foi votado. Os repórteres Beatriz Gomes e Giovana Jarandilha participaram do evento e questionaram o público acerca das múltiplas visões do que é ser LGBTQ e da importância do evento e do tema em um país com índices tão gritantes de crimes de ódio contra essa comunidade. Meu nome é William, eu tenho 16 anos. Essa é a minha primeira parada. O tema desse ano da parada é Estado laico. Qual a importância que você vê no Estado sendo laico para vocês, para essa comunidade? Eu acho que, como a gente tem muitas religiões, né, que não veem a LGBT como uma coisa boa, né, tudo isso, que a gente não vê isso como uma coisa boa, acho o Estado sendo laico, o que deveria ser, né, o que na verdade muitas vezes não faria com que a gente ganhasse mais espaço, faria com que a gente realmente tivesse igualdade, que é isso que a gente sempre busca. Esse ano a parada está na sua 21ª edição. Então, qual a importância e significado desse evento para vocês e para toda a sociedade? Eu acho que esse evento, pelo menos para mim, é um evento onde eu posso ser quem realmente eu sou. No dia a dia, muitas vezes a gente tem que se esconder, porque a gente sofre, a gente tem medo de ser atacado, de apanhar, de
sofrer preconceito em qualquer lugar que a gente vai. Isso é verdade. Eu vindo pra cá hoje, pra parada, eu recebi muitos olhares ruins. E eu nem tô vestido de nada, eu tô normal. Então você imagina como as pessoas, as drag queens, as travestis, as pessoas que são trans, como elas devem receber olhares todos os dias por serem quem elas são. E eu acredito que esse movimento é um pouco para mostrar a nossa força, para mostrar quem realmente a gente é. Que a gente é uma pessoa normal, a gente quer mostrar que a gente também quer nosso espaço na sociedade. Eu me chamo Márcio Campos Vega. Alexandre Toledo. O que é esse LGBT para vocês? O que vocês imaginam ser? O LGBT é você poder vivenciar o que você é, né? É a gente poder se encontrar dentro da gente, não ter medo de ser feliz e seguir em frente. Pensando no contexto atual da sociedade de todo mundo, de que jeito você acha que a violência contra os LGBTs pode ser diminuída? Conscientização desde a infância. Eu acho que as escolas poderiam falar mais sobre a sexualidade abertamente, os pais poderiam ter mais instrução para que instruir os seus filhos. Os filhos já nascem muito retraídos ou já recebem desde berço para serem preconceituosos, não só contra os homossexuais, mas contra os afrodescendentes, contra as minorias de um modo geral, né? Então eu acho que isso é base, educação. Começa com respeito dentro de casa, né? Eu acho que quanto mais cedo se discutir esse assunto, mais cedo as crianças vão crescendo e respeitando. Meu nome é Marcos, eu tenho 28 anos. A parada esse ano está na sua 21ª edição. Por que você acredita que esse evento é tão importante, tanto para toda a sociedade, bem como para os LGBT? A gente mostra que a gente existe, a gente mostra que a gente está lutando, a gente mostra que a gente é muita gente e acho que é isso. Quanto à questão de identidade de gênero, de diversidade, o que você acha, as suas esperanças para o futuro? O que você gostaria que acontecesse, sua perspectiva? Olha, o que eu gostaria que acontecesse é diferente do que eu acho que está acontecendo, né? Pelo menos aqui no país, ultimamente, mas eu espero que a gente consiga conscientizar um pouco mais as pessoas, as novas gerações, as antigas também, né? Não sei, é mais difícil um pouco, mas enfim. Mariana, 35 anos. O tema da parada desse ano é Estado laico. O que você acredita da importância do Estado laico, não apenas para a comunidade LGBT, bem como para toda a sociedade? É essencial, né? Crença é uma coisa, religião é uma coisa e lei é outra. Então, por isso, o Estado laico é essencial. Esse ano a parada está na sua 21ª edição. E o que você acha que é importante esse evento, tanto para comunidade LGBT, bem como para toda a sociedade, que começa a ver o tamanho desse evento e a importância dele e as pessoas que aqui estão? O importante é a luta política e também a visibilidade, né? Então, acredito que nesse evento a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas, não só LGBTs, mas pessoas heterossexuais também que vêm apoiar. E é importante tanto para luta, e a gente fala que o fervo é luta também, né? E quais são as expectativas para o futuro? Tanto para toda a sociedade melhorar, bem como para todo mundo passar a ser aceito, para a diversidade de gênero, de escolha, identidade ser comum na nossa sociedade? Olha, para isso eu vejo que a criminalização da lesbo, trans, homofobia, ela é essencial. Legislação que garantam os nossos direitos, porque já que eles não são garantidos sem as leis, então elas são necessárias. Me chamo Mariana Sobral. Qual é a importância desse tipo de evento para a comunidade LGBT? Para mim, é uma oportunidade de encontrar com os meus amigos num lugar onde a gente não vai sofrer nenhum tipo de preconceito, porque todas as pessoas aqui, mesmo que elas não entendam o que a gente é, não entendam o que a gente faça, elas simplesmente vão aceitar, porque elas sabem que podia ser elas daquela forma. Então, a importância não só de um dia, mas de um lugar onde a gente possa ser assim é muito importante. E a parada, ela é justamente para fazer do nosso país, que incentivar o nosso país a ser o que a parada é por um dia. Incentivar o nosso país a ser a parada todos os dias.
Márcio, 61 anos. Esse ano é a 21ª ano da Parada LGBT. E qual a importância desse evento, o senhor acredita, para a comunidade LGBT, bem como para toda a sociedade? Maravilhoso. Eu acho muito bem organizado, eu acho um exemplo. Eu venho desde a segunda, quando na primeira eu achei que não ia vingar, na segunda vingou. E hoje é um marco na cidade de São Paulo. Traz 100 milhões de reais de lucro, só perde para a Fórmula 1. E o paulistano e as empresas caretas têm que abraçar essa causa. Quais as expectativas que você tem para a questão de identidade de gênero no nosso país e a questão de igualdade, assim, expectativas para o futuro? A passos bem de tartaruga, infelizmente. Então eu acho que precisa de um trabalho muito grande e ter paciência, porque tendo paciência você chega lá. Pessoal, não sei se o mesmo acontece com vocês, mas eu sempre tive muitas dúvidas a respeito da sigla LGBT. Por exemplo, como ela surgiu, quem foi seu criador, o que as letras significam e por que a letra Q foi adicionada depois, tornando-a LGBTQ? Acho que eu posso responder a algumas dessas perguntas. A sigla surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 80, usada como alternativa ao termo homossexual e gay, que trazia conotações negativas. Ela se tornou especialmente popular nos anos 90. As letras representam lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros. Mas e a letra Q? O que ela significa e por que foi acrescentada a sigla original? A letra Q foi incluída para representar aqueles que se identificam como queer, uma gíria inglesa que significa estranho, excêntrico. Antes, esse termo tinha uma conotação ofensiva, porém, ao ser abraçado pela comunidade LGBT, passou a representar todos aqueles que fogem à heteronormatividade, adquiriu um sentido positivo. A adição reafirma que LGBT não se restringe apenas a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros e transexuais, e sim a todos os que questionam sua identidade sexual. Obrigada, Matheus. Você deve ter esclarecido a dúvida de muita gente, inclusive a minha. Concordo, é muito bom esclarecer conceitos, porque é a partir da ignorância que surge o preconceito nas sociedades. Muito obrigado, Matheus e Larissa, por terem dado essa aula de história sobre esse grande evento que ocorre todos os anos em São Paulo, que é a Parada LGBT e Agora Q, né? Agora vamos falar de música? Tem uma banda que está fazendo bastante sucesso no Brasil, e todos os seus membros fazem parte desta grande comunidade LGBTQ, a banda UO. A banda UO surgiu em Goiânia, no final de 2010, e foi uma ideia do Matheus Carrilho e do Davi Sabag, 2 integrantes da banda. Segundo eles, no início era uma festa de brega e músicas brasileiras que levava o nome de Festa UO, e depois que se tornou de fato uma banda, a Candy Mel entrou. Ela nos concedeu uma entrevista, mas antes vamos conferir o som da banda? Estamos de volta com um programa que tem como tema a comunidade LGBTQ contemporânea. A música que vocês acabaram de ouvir é da banda UO. A vocalista transexual Candy Mel nos concedeu uma entrevista via e-mail e contou um pouco sobre a importância da música no contexto expressivo de intolerância ao público LGBT no país. Para Candy Mel, é importante que o artista questione sua época, questione a sociedade. Ele precisa trazer algum tipo de pensamento, o que não necessariamente deve ser sério ou duro. Segundo ela, a banda gosta de fazer música divertida e trazer a visão dos integrantes nelas. Nos posicionamos no que nos cabe e assim nos sentimos parte da história, afirma a vocalista. Para ela, quanto mais diversidade no meio artístico, menos padrão, mais humano e mais sensível. Sobre as dificuldades em se consolidar no cenário musical sendo uma banda LGBT, Candy Mel destacou que é complicado, porque o cenário LGBT é nichado. Ela explicou que é somente um público que o consome, e por isso é muito raro chegar ao popular. Contudo, afirma que a banda tem conseguido conquistar um espaço cada vez maior, mas que, abre aspas, o preconceito existe, e enquanto as causas LGBTs forem somente dos LGBTs, ficaremos à mercê das nossas identidades e sexualidades frente ao que as pessoas aceitam ou não, fecha aspas. Em 2015,
Candy Mel protagonizou a campanha da Avon para o Outubro Rosa e disse que é importante que as travestis sejam vistas com naturalidade e com verdade. Ela defende que existe uma beleza de mulher que é padrão e que as travestis precisam estar lá para dizer que a beleza delas também existe. Para Candy Mel, a transfobia só vai ser curada por meio da educação e informação. Abre aspas. Enquanto permanecermos como um tabu, seremos rejeitadas e marginalizadas de alguma forma. Tudo gira em torno da educação. As saídas paliativas seriam entrarmos na lei do feminicídio, aceitarem nossa retificação de documentos com mais facilidade e termos um tipo de respaldo para quem está em situação de rua por ter sido mandado embora de casa. Essa saída nos ajudariam a sobreviver, mas o que mudaria realmente é só a educação. Fecha aspas. Adorei a entrevista, e é isso que a comunidade LGBT precisa, de representatividade. Desde os anos 80, temos ícones nacionais e internacionais no mundo da música que de certa forma conseguiam lutar com o preconceito que sabemos que era muito pior do que vemos hoje. Exatamente, Larissa. Antes nem era discutido. A gente fala dessa sociedade, mas muitos LGBTs sangraram para ter os seus mesmos direitos que hoje essa comunidade pode usufruir. Isso é péssimo, mas retornando ao que a Larissa disse, realmente tivemos grandes artistas que eram assumidos, coisa difícil de acontecer, e mesmo assim faziam muito sucesso, como Freddie Mercury, Cazuza e um grande artista que é o Ney Matogrosso. E falando nisso, vamos ouvir um grande sucesso dele? Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, o bicho come. Porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menina, eu sou homem, menina, eu sou homem como sou. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, o bicho come. Porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menina, eu sou homem, menina, eu sou homem. Quando eu estava pra nascer, de vez em quando eu via. A banda As Bahias e a Cozinha Mineira também concedeu uma entrevista ao programa. Vamos conferir com a repórter Camila Mazotto. A banda As Bahias e a Cozinha Mineira é formada por 5 integrantes. E agora eu vou conversar um pouco com a Raquel Virgínia e a Sucena. É nascer de vida a vida, como a morte para o amor. Bom, para começar, quando e como surgiu a banda As Bahias e a Cozinha Mineira? A Cozinha Mineira surgiu em 2012, depois de uma jornada amadora na universidade. A gente achou que tinha um disco, e aí a gente, pra construir esse disco, construiu a banda. A gente se conheceu na faculdade de História da USP, e lá que a gente criou esse relacionamento musical, e lá que a gente desenvolveu o disco Mulher e o disco Bicha, que são os discos que a gente está desenvolvendo agora. E como vocês veem o papel da música enquanto manifestação cultural na sociedade? A música é uma manifestação muito espontânea, né? Ela é uma mensagem que, a não ser que a pessoa tape os ouvidos, ela é uma mensagem que, quando ela chega, uma sensação ela vai criar na pessoa, e alguma mensagem ela vai passar. Então a música é algo bem poderoso. Por isso a música ela é tão cultuada por todas as culturas da humanidade. Então ela é, de alguma forma, ela tem uma função meio universal entre nós, como humanos, assim, da nossa concepção como seres humanos. E a música, ela sempre vai ser uma mensageira, né? Então o fato da música ser uma mensageira já indica que ela tem muita responsabilidade. Então a música, os posicionamentos da música, os posicionamentos da canção, eles dizem muita coisa, concebem muita coisa no ser humano. E quais são as maiores dificuldades em se consolidar no cenário musical sendo uma banda LGBT? A maior dificuldade é porque existem limites, né? Se você parar pra pensar que eu posso ser a melhor marqueteira, eu posso ter a melhor empresária marqueteira, eu posso ter a melhor equipe à minha volta, que a minha carreira sempre vai estar pautada por certos limites. Os limites assim, eu nunca
vou conseguir ser uma Ivete Sangalo, entende? Nunca vou conseguir ser uma Anitta. Sempre eu vou estar impermeável, sempre a minha figura vai ser impermeável em alguma camada. Lógico, a delas também. Elas não são 100% permeáveis, mas a permeabilidade dela no nosso cenário é muito maior. As pessoas trans, a gente tem um limite quanto a gente é permeável, sabe? A gente sempre tem um limite. É essa dificuldade. Quando é que vocês se descobriram transexuais? O meu processo de transgeneridade, ele se deu quase como um furacão, um vulcão que depois não dava mais, nunca mais pra retroceder, sabe? Foi um nascimento, um renascimento, algo complexo que eu venho tentando entender faz tempo, entende? Mas assim, é uma vida mesmo que você aceita, porque é você e não tem mais como não ser, sabe? E isso é muito forte, tão natural como o furacão e como um vulcão, tão natural como um nascimento, tão natural quanto qualquer pessoa. Então isso é mágico também, é mágico poder aceitar isso. Olha só, a descoberta da minha transexualidade, ela se deu desde que eu me entendo por gente, porque eu percebi que eu não me adequava ao comportamento e lógica comportamental mesmo, do que eu tinha aprendido, do que tinham me ensinado e me doutrinado. Então, é isso, acho que desde que eu me entendo por gente, isso se dá pelos meus 7 anos, 8 anos, enquanto eu lembro, inclusive, quando nessa idade eu ouvi falar do nome da Roberta Close a primeira vez, e que ela era um homem que tinha se transformado em mulher. Minha mãe tinha comentado, naquele momento meus olhos brilharam, inclusive. Mas eu acho que tem uma relação de identidade muito profunda. Eu acho que não é nem quando eu descobri, é uma pergunta um pouco complexa, porque ela envolve identidade, né? E é isso, desde criança eu me identificava com o universo do que a gente entende por ser o universo feminino, e com todas as suas complexidades, assim. E de que formas vocês acham que a transfobia e a homofobia podem ser combatidas no meio social? Eu acho que a transfobia e a homofobia, elas podem ser combatidas de várias maneiras. Existem várias formas para se acabar com transfobia e homofobia. Basta vontade, entende? Eu acho que a primeira maneira é a gente estar em qualquer espaço, em qualquer lugar. E eu sou assim. Eu gosto de estar em qualquer lugar e fazer com que a minha presença seja natural, com que eu seja vista de forma natural. Eu acho que sobreviver de forma simples e mostrar para todo mundo que tudo é simples já é uma forma bastante interessante. Mas, ao mesmo tempo, é impossível a gente sobreviver de forma natural, porque as pessoas não deixam. Elas não nos contratam, elas têm dificuldade de lidar com a nossa existência, mas é tudo um jogo muito complexo que a gente tem que estabelecer e resistir, assim. Eu posso resistir com a minha arte, sou uma privilegiada perto de outras pessoas trans, mas eu acho que a gente tá nesse processo, nesse embate denso aí, e vamos seguir botando nossas vontades em público, em praça pública, para que todo mundo saiba que a gente existe, que a gente exige nossos direitos e nossa dignidade. A transfobia e homofobia, enfim, acho que elas têm que ser combatidas com a educação mesmo, com a cultura. Porque não existe outro modo. Não existe outro modo se você não ensina as novas gerações a respeitarem, independente de questão racial, independente de gênero, comportamento, identidade, orientação sexual, enfim. Eu acho que a educação é o princípio de qualquer coisa. E a base da educação, ela é a cultura. Então, e a cultura no sentido amplo quanto no sentido de uma construção identitária acerca do respeito, da moral. Acho que a educação, ela é o princípio para se combater. Mas fica muito difícil se combater no Brasil quando você tem um dos congressos mais reacionários dos últimos tempos,
um congresso que ele deixa de ser laico para responder a questões religiosas de uma bancada evangélica, por exemplo. E você tem um Jair Bolsonaro, que é um dos políticos mais aplaudidos do país, e um Marco Feliciano, entendeu? Com apoio de uma grande parcela da população brasileira, inclusive cada vez mais se torna evangélica. Então, mas eu acho que a educação, acredito muito na educação e acredito no processo de transformação social gerado pela cultura, gerado pela arte. E a gente precisa lutar para que as crianças aprendam nas escolas mesmo, a respeitar as diferenças e aprender a ver beleza na diferença. E vocês visualizam esse recente sucesso de artistas que levantam a bandeira LGBT no país como um possível sinal de maior aceitação social em relação ao público LGBT no geral? Eu acho que não necessariamente é a maior aceitação no cenário musical, não, das pessoas LGBTs. Eu acho que o que existe é os movimentos sociais fortaleceram muito as nossas relações entre nós e a gente pode se frequentar. E então a gente pode se frequentar, a gente pode se frequentar publicamente. Então pessoas LGBTs podem ir no show de pessoas LGBTs e essa identidade existe, ela é possível. Então a gente virou público. Mas é lógico, existe uma sociedade que vem conseguindo entender a nossa disputa nas narrativas, o nosso processo de liberdade, de libertação dos gestos, dos corpos. Então isso eu acho que é uma camada da sociedade vem entender, mas tudo porque os movimentos sociais lutaram muito para isso. E vocês acham que a música e as múltiplas expressões artísticas têm esse poder de promover o respeito à diversidade cultural? Com certeza a música pode se tornar uma difusora de várias. A música, ela passa mensagens, né? Ela é uma mensageira. Então a música, por isso tudo, o posicionamento da canção conta muito. Porque a música é uma mensageira, uma das mensageiras mais bonitas que a humanidade já inventou, e a gente precisa usar isso a nosso favor, para que a gente viva melhor. Música é pra gente viver melhor. Feita da tua imagem diante da minha face. E quais são os palpites de vocês acerca do futuro da arte como palco de transgressão e também de resistência no país? Eu acho que a partir de agora o palco no nosso país é um lugar muito estratégico, porque a gente vive hoje um processo de disputa de narrativa. Então a gente está disputando narratividade, a gente está disputando isso hoje no nosso país. Então o palco, que é um lugar onde se conta muitas narrativas e se constrói narrativa, ele é um espaço não só de transgressão, mas afirmação mesmo das nossas identidades, dos nossos desejos. A arte é transformadora, não existe ser arte e não ser transformadora. A arte, ela nunca tem um papel estático, ainda que a gente acha que tem esse papel estático. A arte, ela vai difundir sempre. Eu acho que a nossa música, ela é muito poderosa também por isso, porque a gente se afirma pela nossa qualidade artística, pela qualidade e densidade daquilo do que quer ser dito e como é dito. A arte sempre é transformadora. Eu acho que existe um diálogo que a arte gera, inclusive, intergeracional. Gerações que vão entender nossa música diferente do jeito que a gente está entendendo, entendeu? Outras canções, outras manifestações artísticas. Enfim, por isso que a arte é poderosa. E por isso que muitos políticos querem conter os artistas. Porque eles sabem que as armas artísticas podem ser mais letais do que as químicas. Jaqueta amarela sobre a cama, você sabe qual é. Bom, gente, o programa vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito e aprendi muito também. Como já disse no início, foi um enorme prazer estar aqui para desmistificar e compartilhar um assunto tão importante para a nossa sociedade. Obrigada pelo convite. Eu adorei falar um pouco dessa comunidade que está deixando de ser tabu e retorno a dizer que estou muito grato pelo convite. Tchau, tchau. Até mais, galera. Nos vemos na próxima. Fui!